E quando ele fala no versículo de número 5, então disse a seus servos: esperai aqui com o jumento e o rapaz, iremos até lá. Havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Você sabia que Abraão aqui já deu uma resposta? Ele não sabia que seu filho seria sacrificado, mas a sua convicção de que ele iria sacrificar a Deus, ele e seu filho voltariam. Olha o que ele fala no versículo. Então disse a seus servos: esperai aqui com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá, aonde ele avistou. Havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Vocês servos que estão aí, nós voltaremos, eu e o meu filho. É tremendo isso. Isso aqui é muito forte. Está precisando hoje, as pessoas que dizem que servem a Deus, dizem que são discípulos, dizem que são crentes, dizem que são evangélicos, precisam ter mais convicção, certeza ao Deus que você está servindo. E diz a partir do versículo 6: tomou Abraão a lenha do holocausto e colocou sobre Isaque seu filho, e ele porém levava nas mãos o fogo e o cutelo, assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, olha só aí, seu pai, quando falou assim, meu pai, respondeu Abraão, eis que aqui meu filho, perguntou-lhe Isaque, eis o fogo e a lenha. Olha que tremendo, irmãos. Mas aonde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão, Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E ele seguiu ambos juntos. Ele tinha convicção. Se Deus mandou ele ir até lá, Deus com certeza daria o sacrifício. Qual era o sacrifício? Era o próprio filho. Ele não duvidou, ele não piscou, ele não cedeu. De imediato pegou o cutelo e ia sacrificar o teu filho, como diz o próprio texto. Respondeu Abraão, Deus proverá. Depois que ele falou, chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado, obediência. Foi aonde que Deus mandou ele ir, designado, no monte, naquele lugar, naquele momento. E fala o que? Chegaram naquele lugar designado, ali edificou Abraão um altar sobre eles e dispôs a lenha, amarrou Isaque seu filho e deitou no altar em cima dele a lenha, e estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor, Abraão, Abraão. Ele respondeu, eis-me aqui. Então lhe disse, não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. E quando ele ergueu os olhos, viu atrás, quem estava lá? O cordeiro para o sacrifício. Isso é convicção. Titubear, isso é para fracos. Aquele que serve a Deus, ele tem que ter certezas. Essa reportagem que eu quero ler para vocês, o Rivaldo respondendo o Neymar participou de um podcast, aí ele foi colocado à prova, entre os três, quem você tiraria para você jogar, Neymar? Da Copa, acho que de 2002, se eu não me engano. E tinha lá Ronaldo Fenômeno, Ronaldinho Gaúcho ou Rivaldo? Logicamente Rivaldo. Aí Rivaldo responde para ele falando a seguinte coisa: ouve o Neymar. Não, ouvi o Neymar dizer que no auge dele, ele poderia ter jogado no meu lugar na Copa do Mundo. Rivaldo falando, de 2002. Sinceramente, reconheço o talento e a qualidade dele, e até acredito que ele teria condições de estar naquela seleção, mas jogar no meu lugar seria outra história. Com todo o respeito e admiração que tenho por ele, posso afirmar com 100% de certeza que isso não aconteceria.
naquela época eu estava tão focado, determinado e faminto por conquistar título mundial que ninguém, por melhor que fosse no auge da carreira, conseguiria tirar minha posição. Digo isso com muito amor e respeito, mas com confiança de que quem viveu aquele momento e sabe o quanto lutou para ser campeão do mundo. Sabe quem é esse aí? É o Abraão. Sabe quem é esse aí? É um convicto ao Deus que serve. É aquele que tem a certeza que, por mais que Neymar, que gosto até do Neymar, que seja um excelente jogador, habilidoso dentro da minha visão, igual a ele, poucos, mas o Rivaldo, que é até um jogador que até não gostava muito, teve uma pessoa que falou para mim uma vez que Rivaldo era um jogador que jogava de cabeça baixa. Pode reparar que Rivaldo, ele era até um pouco assim, mas em 2012 ele jogou muito bem. Ele com convicção, com certeza, ele falou: Neymar não tomaria minha vaga, podia jogar no lugar de qualquer um, mas no meu lugar não. Deus te chamou para ser dele, para fazer a vontade dele. Ele te remiu, ele te resgatou, te transformou, te colocou numa posição para que você venha fazer jus. Abraão foi conhecido como o pai da fé, mas ele foi testado, ele foi provado e ele tomou positivo da parte de Deus. O que está faltando, irmãos, é convicção. Se eu sou fulano de tal, mas qual é a tua história? O que você está fazendo aqui nessa igreja Nova Aliança? O que você está fazendo aí na igreja onde você congrega? O que você está fazendo nos projetos? Por que você faz isso? Por que você faz aquilo? Você tem convicção ou está fazendo porque todo mundo faz? Você tem que ter certeza do lugar onde você está, onde Deus te colocou. Como o Rivaldo tinha certeza disso, você também precisa ter certeza onde Deus te colocou. Né? E na onda, nas modas, ou pela cabeça da multidão, como Arão fez quando Moisés estava lá com Deus, ou fazer por conveniência, porque é agradável. Você precisa ter mais convicção. Eu vou estar falando sobre isso. Essa mensagem serão 2 mensagens sobre isso. Tem que ter a tua parte, convicto a quem você está servindo, mas também tem a parte de Deus que é perfeita e que Ele transforma e faz. Mas a tua parte, ela tem que ser feita. Ela tem que ser feita. Deus às vezes tem feito a obra, o trabalho na vida de algumas pessoas, mas tem pessoas que não têm convicção nem do seu chamado, nem da sua responsabilidade. Entendeu? É o crente ortopédico. Eu estou inventando hoje. Precisa sempre de uma muleta, de uma perna de pau, de uma perna de plástico, de ferro, uma prótese. Sempre precisa de alguma coisa para que possa fazer a obra de Deus. Deus, quando Ele te chama, é por inteiro para fazer a obra dele do jeito que você é. E Ele sabia que tinha que fazer, independente do que custaria, daquilo tanto que Ele amava, de tanto que Ele queria, mas Ele estava disposto a dar a Deus, de lançar aquela semente, que sabia de que coisas grandiosas aconteceria para a sua vida, e Deus deu prova disso. Outra coisa, percebam que Ele diz: voltaremos para junto de vós. Com quem, por exemplo, iria retornar se ele estava subindo para sacrificar Isaque? Isso é convicção, irmãos. Você tem que atentar para isso, ter suas experiências com Deus. Foi para aqui que Deus te chamou. A coisa mais chata
e mais assim fraca que tem no meio do povo. Ah, não quero, não vou assumir responsabilidade. Ah, isso é grande demais para mim. Irmãos, você não pode ter temor. Você tem que temer a Deus. E se Deus falou, usou alguém, se Ele falou diretamente contigo, seja o que Ele quer que você seja. A primeira coisa que vem na cabeça depois de ver essa frase, de que Abraão tinha convicção de que uma vez cumprindo a vontade de Deus, ele voltaria, que ele não voltaria vazio. E o que é convicção? É crença, opinião firme, respeito de algo. A intimidade com o Eterno nos traz convicção. Era um homem que tinha relacionamento com Deus. Ele sabia que ele não voltaria vazio. Na intimidade, no relacionamento que vem da intimidade, ele sabia que não voltaria vazio. Por isso que ele falou: vou voltar com meu filho. Abraão tinha entendimento da sua fé, por isso que correspondia ao chamado de Deus para a sua vida. A intimidade nos faz corresponder com firmeza, porque se há intimidade, já há relacionamento. Repare que com Abraão, Deus estava em todos os detalhes da história ali de Abraão. Todos os detalhes, Deus estava ali. Na ordem do sacrifício, da onde sacrificar, até no final, depois que o anjo mandou ele parar, até o cordeiro estava lá para o sacrifício. Deus age em nosso favor em vários detalhes, e às vezes nós não entendemos. Todos passamos por isso, até aquele que tem negado o seu chamado para com Deus. Deus tem dado livramento, Deus tem tido paciência, Deus tem colocado pessoas para te exortar, Deus tem colocado pessoas para falar contigo da sua responsabilidade, do seu chamado, que você precisa ativar, se levantar. Deus, Ele age em todos os detalhes, em todos os detalhes. Então, meus irmãos, Deus chamou, Deus falou, Deus proveu, Deus cuidou. Ele fez com Abraão, Ele faz isso conosco o tempo todo. Basta ter intimidade e o relacionamento surge. É nítido que Deus atestou e reconheceu a fé dele, a excelência da fé que vem de poucos, não de palavra, mas com atos, ao ponto de sacrificar aquilo que ele mais amava. Ele não se movia, Abraão, pela circunstância, ele não se moveu pela vontade da multidão, ele não se moveu pela conveniência, ele não se moveu por vaidade, ou porque todos fazem, ou para querer ter resultado. Hoje as pessoas fazem muitas coisas dentro da igreja para dar resultado, para mostrar para os outros. O interessante é que quando estamos com vontade de fazer as coisas alinhadas com o propósito, de Deus, simplesmente obedecendo, como é fundamental, tudo dá certo. Tudo dá certo. Quando faz tudo alinhadinho, obedecendo com a vontade de Deus, tudo dá certo. Não tem como dar errado. Deus pediu algo precioso para Abraão. O próprio texto repete várias vezes que Isaac era o seu único filho. Nossa convicção e o amor por Deus mostra a nossa dependência de Deus. A entrega será de forma natural, quando você tem intimidade, quando você tem relacionamento, quando Ele lançar para você os desafios, você não vai esmorecer. Irmãos, eu sou um cara que em tudo que Deus colocar para que eu
possa fazer, eu vou entrar de cabeça, não vou ter dúvidas, nunca. Larga tudo, pega a sua família aí, Homero, vai lá agora para a Coreia do Sul, Coreia do Norte, eu tenho falado isso há muito tempo. Vai chegar, eu sou um homem para poupar conflito, eu sou um homem que não arrego para nada, não tem bandido, não tem polícia, não tem nada, eu não arrego para homem nenhum. Eu sou um homem que tem uma segurança em Deus, sou convicto. Eu acho que os homens de Deus têm que ser assim. Você tem que saber quem você está servindo. Tem que ser assim. Deus pediu e Ele deu. Nossa convicção, amor por Deus mostra a nossa dependência dEle. Como tem sido a sua caminhada com Deus, meu irmão? De repente essa vida aí mosca, né? Baseado só em expectativas. Não, é convicção, certeza, que é alinhado com a fé, como Hebreus 11, versículo 1. E que possamos com convicção não lançarmos, de lançarmos integralmente ao reino de Deus, ao chamado, integralmente, certezas que fazem a diferença. Eu lembro de uma de Pedro. Se vocês querem ir embora aí com essa turma, querem seguir eles, aí Pedro, para onde iremos nós? Que só tu, Senhor, tem a palavra de vida eterna. O apóstolo Paulo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Paulo e Silas na prisão, presos injustamente. Hoje a gente está vivendo uma política injusta, um governo injusto, está todo mundo triste, abatido, até querendo ir embora para o Brasil. Paulo e Silas estavam vivendo uma injustiça, estava na prisão, preso, mas estava cantando louvores a Deus. Atos capítulo 16. Os grilhões se abriram, o carcereiro se converteu, ele e toda a sua casa ainda foram batizados. Convicção. E ele, Paulo, na frase que eu falei para vocês ainda agora, ele assegura que não recorreu à fraude em seu ministério. Ele não utilizou de estratégias enganosas para atrair seguidores ou obter benefícios pessoais. Isso, ele nos lembra que a pregação do Evangelho deve ser sincera, desprovida de manipulação ou motivações egoístas. Essas foram as atitudes dele. E podemos afirmar que na ausência de convicção espiritual, a palavra de Deus é reduzida ao mero intelectualismo humano. O seu resultado é ineficaz, é inútil. Ter conhecimento das Escrituras ou passar conhecimento, como por exemplo, nós temos muito conhecimento, prezamos pela palavra, a irmã Luciana preza muito pela palavra, mas se não tiver convicção, a quem ela serve? Não adianta de nada. Todo conhecimento vai ser ineficaz. Se somos uma igreja que prezamos pela palavra, mas precisa ter mais convicção. Hoje eu estou olhando e vejo que talvez os irmãos hoje estão conseguindo nem trazer uma alma. Precisa ter mais convicção. Às vezes você está conseguindo só sobreviver com a sua vida espiritual, às vezes você não tem feito discípulos, você não tem dado fruto. Temos que ter a nossa certeza, como diz lá em Josué capítulo 1, quando ele fala, Josué 1,15, quando ele diz: até que o Senhor conceda descanso a vossos irmãos, como a vós outros, e eles, 5, ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo, Josué, não te deixarei, não te desampararei. Esse é o nosso Deus, esse é o nosso Deus. A imutabilidade dele, Tiago 1,17, jamais vai desamparar um justo, Salmo 37, 25,
Filipenses 3,14. E a convicção, para a gente encerrar essa palavra, é o estado de estar convencido e confiante de que é algo que é verdade. Então, que